Olá, Vascaíno, Vascaína de todas as épocas. Eu sou Davi Almeida e esse é o Quadro Gigante. Bom, acabou de acabar Palmeiras 3, Vasco 0. Você vai, como eu sempre falo, você vai assistir esse vídeo, eu não sei quando você vai assistir, mas eu estou fazendo segundos após o apito final de Palmeiras 3, Vasco 0. Você aí que está nos assistindo, assiste o vídeo todo e, como eu sempre falo, dá o seu like, dá o seu dislike, dá a sua contribuição aí nos comentários, compartilha. Mesmo não concordando com o que eu for falar aqui sobre o jogo, pode comentar aí embaixo, sem problema nenhum. Como eu sempre falo, é uma democracia. Apenas que seja respeitoso, né? Bom, falando do jogo hoje, eu acho que nem tem muito o que dizer, porque assim, mais uma vez, erros individuais destruíram a equipe. E não só defensivos, também ofensivos. Não vou citar nomes, mas quem assistiu o jogo sabe é, de quem foi os erros individuais. Assim, acontece, mas para um jogo contra um time para um jogo contra o time que é o Palmeiras, sim, com outros clubes que são que tem mais qualidade, que tem um elenco mais recheado, né, de bons jogadores, o erro tem que ser zero. Imagine para o nosso, que ainda está, né, em formação, com os reforços chegando aí. Cuesta e Robert Renan, por exemplo, jogaram o que? Só um jogo inteiro juntos. Hoje o Cuesta não está, tá lesionado, né? Não sabemos se vai conseguir voltar contra o Vitória, o próximo jogo. E aí jogou o Robert Renan e o Lucas Oliveira, né, no miolo de zaga. E assim, foram três gols quase que em seguida no primeiro tempo. E bobeada, qualquer tipo de bobeada, ainda mais uma bobeada assim como foi do jogo de hoje, assim, contra o Palmeiras, dentro da casa deles, é fatal. E não tem nem como culpar o sintético hoje. Hoje assim, porque perder para o Palmeiras não é que é normal, mas é entendível. O problema é ser esculachado por eles, né? Não tem como ser esculachado com eles. Não tem como no sentido de que, poxa, o Vasco é grande, tão grande quanto o Palmeiras, se bobear ainda é maior. Por causa da sua história, por causa da sua torcida, por causa do. Talvez não da. Por causa de muitas coisas. Eu não vou falar dos títulos agora, porque realmente o Palmeiras está bem à frente aí por causa dos títulos, até por causa de toda essa situação econômica boa que eles vêm vivendo aí um grande bom tempo. E no nosso caso, a situação econômica ruim que a gente está bem vivendo há um bom tempo. Mas eu acho que tão grande quanto o Palmeiras deve ter ou deve resgatar esse sentido, essa autoestima, vamos dizer assim, de entender, poxa, eu sou grande também, eu tenho que fazer frente contra os outros times, mesmo fora da casa, mesmo fora da minha casa, mesmo na casa deles. Por mais que, né, por mais que o plantel, no papel, pareça ser mais qualificado que o nosso ou não, mas o Vasco tem sempre que ter tem que incorporar aquele espírito de Vasco, de time grande, de sempre mostrar que, poxa, sempre, ou pelo menos sempre sentir para si mesmo, entender para si mesmo, pelo menos, que é possível. Que é possível fazer frente, fazer um jogo competitivo contra outros clubes. Foi assim contra o Flamengo no Maracanã, por que não pode ser contra outros clubes? Eu acho que falta um pouco disso. E eu entendo que as mexidas também não foram legais. Eu acho que as mexidas, quando foram certas, já foram perto do final do jogo, 30 e poucos minutos do segundo tempo, e aí não tinha como sortir efeito mais porque já estava o jogo praticamente entregue para o Palmeiras. O jogo foi tão tranquilo assim, tranquilo que eu digo para eles, porque que não teve nem tanto acréscimo. O juiz acabou antes dos 45, 44, 50 e poucos. É até uma certa humilhação pra gente isso também. Aí, pra ver como o Palmeiras dominou de cabo a rabo, vamos dizer assim, o jogo. Teve
ali na segunda parte do segundo tempo, entre os 15 até os 30 e poucos, 32 do segundo tempo, o Vasco, 15 não, 20, até os 35 mais ou menos, o Vasco jogou direitinho, começou até a jogar melhor, mas não conseguiu traduzir nenhuma chance assim para situações de gol. E assim, e hoje, como foram os 3 gols muito rápidos, o resto do jogo foi só o Palmeiras administrando e não tem muito o que se dizer. O que a gente, como vocês podem ver, até o jeito que eu tô falando até é indignado, um jeito indignado mesmo, estou chateado mesmo com o vascaíno, porque eu entendo que não é possível um negócio desse. Eu acho que daria para perder do jogo, mas perder de 3-0 tão fácil assim, o Palmeiras se quisesse, podia ter feito até mais. Acho que foi o Palmeiras que não quis também, porque baixou o nível do jogo, não, não quis apertar mais, não quis forçar mais a barra, tentar mais gols. E isso é até mais uma humilhação pra gente também. Infelizmente é entubar, né, como o Carioca fala, entender, tenta procurar esquecer logo isso, como os jogadores falam, esquecer e já trabalhar pro próximo jogo. E aqui fica a minha indignação desse jogo. E você, vascaíno, quero saber o que você, vascaíno, achou do jogo. Obviamente não achou nada bom, né? E o que pensar do próximo jogo contra o Vitória, né? Aliás, a única parte boa desse jogo foi a volta do Tietchan, graças a Deus ele não sentiu de novo, conseguiu jogar os 90 minutos dentro do possível, né? Bem, e aí, para dentro de casa, partir para cima do Vitória, e assim, não tem negociação, é os 3 pontos e, e consolidar pelo menos a nossa estadia, vamos dizer assim, a posição do Vasco, pelo menos ali meio de tabela, e parar, esse ano, parar de pensar em zona de rebaixamento, em cálculo, coisas parecidas. É o que eu mais quero, até para podermos ir para a Copa do Brasil, podemos, ou antes de acabar o brasileiro, já poder, né, dar uma olhada na Copa do Brasil e já pensar no ano que vem, porque teve a questão do calendário novo, né? Do futebol brasileiro para 2026. Agora está mais apertado porque o brasileiro começa logo no começo do ano. Ou seja, o planejamento já tem que ser feito agora. Diretoria do Vasco, vamos se ligar aí, hein? Ano passado foi. Aliás, esse ano foi. Ainda estamos colhendo o que a gente plantou no começo do ano. Com um planejamento assim que foi tardio, né? É isso aí, Vascaína. Dá sua contribuição aí, o seu like, seu dislike, seu comentário, compartilha. E até o próximo jogo.